logo após parte desse louvor, estaremos lendo a palavra de Deus. Aconteceu algo maravilhoso quando Moisés, muito curioso, quis ver de perto a face do Senhor. Mas se esqueceu de alguma coisa o impedia. E pra surpresa naquele dia, no meio do fogo o Senhor falou: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. No meio da sarça ardente, Deus te disse uma missão. E nas lavareiras de fogo a sarça ardente não se consumia. Nisto podemos ver com alegria, o Senhor está nesta congregação. Nos nossos dias, e a igreja que serve ao Senhor é como a sarça que tem no calor, não se consome, como o Senhor falou. Muito bem, amados, vamos ler então a Bíblia, a palavra de Deus. São Lucas capítulo 15, versículo 11 diz: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente e havendo ele gastado tudo. Houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhes-ei: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alpargas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. No meio da sarça ardente, Deus te disse uma missão. E nas lavareiras de fogo a... Amado e querido ouvinte, nós vimos esta mensagem tão linda, o qual Jesus contando para os seus discípulos, para mim, para o Senhor e para a Senhora, que houve em curtas e largas distâncias, que houve na cidade de Cantagalo, que houve no estado do Paraná,
em vários estados do nosso Brasil e, por que não dizer, em outros países. Aí Jesus contando sobre a parábola daquele filho que pediu ao seu pai que repartisse aquilo que cabia de herança para ele, que fizesse certinho as contas, entregasse em suas mãos. E o seu pai o fez, entregando em suas mãos aquela fortuna que lhe pertencia por direito. Aquele filho pegou e foi embora da casa do pai. Depois que ele se encheu daquelas bênçãos que o pai tinha dado para ele, porque ele pediu e recebeu, partiu. Porém, eles dizem aqui, em poucos dias aquele filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Aquele filho não soube agradecer a herança que o pai colocou nas mãos dele. Então, talvez vendo a lágrima do seu pai, não está escrito aqui, mas qual é o pai que quer ver o seu filho ir embora? Ali sem um arrependimento, sem um pingo de amor no coração, abandonar a casa do seu pai e ir embora. Eu creio que esse pai, a mãe, os irmãos, todos choraram de ver a atitude daquele filho, daquele parente. E ele foi e diz que gastou o seu dinheiro sem controle em tudo que era caro, tudo que era bom, que ele achava bom. Ele tinha fortuna, ele comprou, mas pouco tempo já não tinha mais nada. Desperdiçou, ajuntou-se com certeza a falsos amigos, moços e moças, lá do mundo, lá fora. E diz que ele ficou sem saber o que fazer. E começou a padecer grandes necessidades. Então ele procurou um cidadão, um morador daquela localidade, o qual aquele pedindo um serviço, pedindo alguma coisa para que pudesse trabalhar e ganhar o seu dinheiro, ou talvez troco de comida, mas diz que nem a comida de porco. Foi mandado ele para apacentar porco, o que não é uma linhagem de Deus, o que não é uma linhagem de filhos de Deus, apacentar porcos. Então por aí você já vê Jesus dizendo que ele foi apacentar porcos, não foi apacentar ovelhas, cabrito, camelo, cavalo, vacas e outros animais, foi apacentar porcos, um trabalho ilícito de um filho que foi criado, adulado, ensinado com a orientação de Deus, com certeza. Agora é um trabalho ridículo, cuidar de porcos. E diz que desejava muito se alimentar com o alimento dos porcos, mas nem isso lhe dava. Agora ele parou, diz a Bíblia, parou para refletir, meditando quantos trabalhadores tem na casa do meu pai, quantos que tem a sua cama, quantos que tem a sua noite em tranquilidade, tem paz, tem alimento, tem amigos sinceros, porque meu pai, com certeza meditar, meu pai é um homem sério, minha família, todos honram ele, porque ele é um homem de bem, um homem muito bem de situação, muito bem financeiramente, tem tudo. Quantos jornaleiros, quantos empregados, e eu aqui padecendo de fome. E meditou, e creio que ele chorou, e ele meditou e pensou assim: vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Pai, eu não sou digno. Foi quando ele reconheceu o seu erro,
Eu não sou digno de ser chamado seu filho pela minha rebelião, minha rebeldia contra o meu pai. Eu creio que aquele filho vivia na mordomia, não sabia fazer trabalho algum, e o pai talvez pesaroso, entristecido, e quantas vezes chorou, talvez, penso eu, um pai que ama o seu filho, um filho que foi criado, estimado, que um pai chefe, que tinha muitos empregados, não precisava do seu filho, fazer serviço algum. Agora o filho sofrer pelo mundo afora, não saber nem como dar valor para aquilo que estava em suas mãos, e de fato, talvez o que o pai pensou, aconteceu, gastou, foi tudo fora, a troco de nada, a troco de humilhação, mas ainda que ele se arrependeu, e ainda que o seu pai perdoou, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele disse, vou procurar o meu pai e vou dizer isso. E era de coração, que nós podemos sentir que ele falou. Era de coração, porque ele foi procurar, voltou para casa do seu pai. E o seu pai de longe o conheceu. E correu ao seu encontro, diz a palavra, e o beijou, e durante aquele abraços e beijos, choro do seu filho, ele confessou para o seu pai com seus lábios, com o seu coração, dizendo, pai, pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Faz que eu seja como um dos seus empregados, que está muito bom. Por que eu abandonei a casa do pai? Por que eu deixei? Por que eu fui? Por que eu desobedeci? Mas aquele moço talvez serviu de uma lição, que o mundo lá fora não é como a casa do pai. O mundo lá fora oferece aquilo como se fosse doce, no fim amargoso, como absinto, diz a palavra de Deus. Assim como aquele que deixa a santidade, o caminho estreito, para ir por caminhos largos. Eu duvido que tenha alegria e contentamento depois de conhecer a verdade como ela é. Fica algo matinando, batendo no seu coração, no seu ouvido, porque agora aquela pessoa, ela não é inocente, ela conhece a verdade, ela leu a Bíblia, ela leu junto com o pastor, ela leu junto com a igreja aquela palavra. Não tem como ela torcer, não tem como ela desacreditar pela boca de outros, dizendo, não, mas isso não existe. Mas isso, mandamentos e sábado, não existe isso já passou. Mas aquela pessoa que é iluminada por Deus não passou, nunca passará. O Jesus disse que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Alguém vai dizer, não, mas não existe isso, nunca ninguém pregou isso. E às vezes a pessoa talvez foi enganada de uma maneira ou de outra, e agora se encontra num desespero, num fracasso terrível. Como quando a pessoa está tudo bem, é muito fácil teimar com Deus, é muito fácil teimar com o Pai da criação, mas depois vem as consequências, porque teimou, vai fazer igual o Caim, quando Deus chamou Caim para diverti-lo, para não pecar, para não tirar a vida do seu irmão que era justo. Caim saiu da presença de Deus e dizia, senhor, espere um pouquinho, eu já volto. Ele não disse, Deus aconselhando a Caim, dizendo, olha, se você praticar o bem, para que não há aceitação, mas se você maquinar o mal, o pecado está na tua porta e você corre para ele. Deus exortando que ele não fizesse aquilo que ele estava na sua mente. Deus falando com Caim por parábola. E ele entendeu que Deus disse, não, porque você quer fazer isso para o teu irmão? Se ele serve a ele, é temente a Deus, ele não te fez mal algum. Para que você quer fazer isso? Mas Caim, diz a palavra de Deus, que saiu sem dar resposta alguma para Deus e foi fazer o que o seu coração pedia, é matar Abel, o seu irmão.
E depois vem as consequências da pessoa teimar e sair da presença do Pai. Vem as consequências de você pisar na palavra de um Pai verdadeiro que fez tudo por ti, faz tudo. Depois vem as consequências da rebelião, como aconteceu com Coré, Datã e Abirão, aconteceu com o filho pródigo, aconteceu com Caim, e aconteceu com mais pessoas que teimou com Deus. Vem as consequências, e às vezes está dentro, congregando e matinando mal. O inimigo cega o seu ouvido, o seu coração, para não entender a palavra que o Espírito Santo está falando. Como fez Judas Iscariote, andando com Jesus e matinando de vender o seu próprio mestre por algumas migalhas de prata. Que coisa terrível quando a pessoa se deixa enganar por espíritos enganadores, e ouvindo a palavra, cantando, pregando, e sendo cauterizada, não dando ouvido, porque tem dois pensamentos, esquecendo que o próprio Jesus disse: não podeis servir dois senhores, o senhor da soberba, do eu, da vanglória, como fez o filho pródigo. Talvez foi para a cabeça dos outros, que tinham inveja de ver a criação daquele moço. Talvez disseram: mas você está adulto, você não sabe, você não tem noção das coisas do mundo, contigo que são bons, você nunca namorou, você nunca adulterou, você é preso, você vive preso na casa do teu pai. E bem que o pai dele era um homem de bem, que ensinou as coisas boas para os filhos, e ele deu ouvido. Agora se levantou contra o próprio pai, pedindo a herança, porque disseram: pede, quanto que vai dar a tua herança, tua parte, vai dar bastante. E alguém, com certeza, fez a cabeça dele para pedir para o pai a herança e ir embora. Aquele moço não tinha instrução de nada, e o pai com certeza chorou. Quando viu você dando ouvido, amado irmã, as pessoas muitas vezes dizendo: não, Deus não é assim, Deus só quer o coração. Por falta de uma pessoa que não lê a palavra de Deus, é muito fácil de ser enganado, porque Jesus disse que é para nós examinar as Escrituras, para não sermos enganados. Veja quando Deus exortou o próprio Caim para que não tirasse da sua mente de matar o seu irmão, por aquele que queria matar o seu irmão por inveja, porque a obra do seu irmão Abel era justa e as suas obras eram más. Afugentado, administrado pelo espírito maligno. Agora, aquele filho pródigo, com aquela imensa fortuna, achando: agora eu compro tudo, faço tudo, e não pôde fazer, gastou tudo aquela herança, jogando fora. Mas ainda que ele meditou, disse: como é que pode? O serviço que me der é cuidar do porco. Não deve se vir nem a comida que os porcos comem, negando de eu comer, não deixando que eu me alimente. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me tratai como um dos seus jornaleiros, que já está muito bom. E correu, e o seu pai, o vendo de longe, o conheceu, correu ao seu encontro, abraçou seu filho e o beijou. E o seu filho, o que ele tinha pensado, ele pronunciou, falou para o seu pai. E o seu pai abraçou, beijou e trouxe o melhor vestido para ele vestir, a melhor alparga, a melhor honra. E ainda disse para as pessoas: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muitas vezes a pessoa sai da igreja, sai da presença de Deus, esperando que alguém vá atrás, porque às vezes saiu por rebelião contra a palavra, ou contra alguém, contra as coisas de Deus. Cabe a você, senhor, senhora, voltar.
humilhado como filho pródigo. Reconcilie com o teu pastor, com a tua congregação. Volte e diga que você se arrependeu. Deve tais coisas para que haja perdão lá no fundo do coração, não de lábios, porque Deus conhece, o Espírito de Deus conhece, Jesus conhece. Então volte. Lembra que Caim não ouviu a exortação de Deus antes de ele cometer o crime contra o seu próprio irmão por inveja. Lembra-te que Coré disse o que quis, falou o que quis para Moisés. Em outro dia, Deus julgou a causa e ele não pôde entrar na terra prometida. A terra engoliu ele com tudo que pertencia e os seus maiorais, por falta de humildade. Lembrai-vos, amados, o que aconteceu com Miriam, a irmã de Moisés, por fazer crítica e zombaria para a sua cunhada, esposa de Moisés, porque ela era de porco. Jesus está chamando que você volte ao primeiro amor. Está chamando que você volte a praticar a obra de 30, 40 anos atrás, que alguém cheio do Espírito Santo te ganhou para Jesus, e você aceitou Jesus com lágrimas, e Ele te libertou dos pecados, te libertou da maldade. Ele quer te perdoar também, homem, mulher, moço e moça. Estamos encerrando esta mensagem porque os tempos são resumidos. Mas aceite Jesus. Você que cair, levanta-te em nome de Jesus. Faz como filho pródigo. Se não houver arrependimento, não tem como o Senhor te perdoar, porque Ele conhece o seu coração, o seu pensamento, e o seu agir e o seu pensar. Lembra-te, Jesus disse que para nós se lembrar da mulher de Ló. Lembre da mulher de Ló, que gosta de olhar para trás, que pensa, tem saudade do mundo, ou entra no barco do mundo, dizendo que é o Evangelho, mas o Evangelho que Jesus ensinou não é assim, misturado com o mundo, com as coisas banais. Ele é puro, ele é santo. As coisas do mundo te matam a sua fé, te afasta de Deus. Mas Jesus te chama, volte agora. Dentro de instante, estaremos fazendo a oração da fé. Aceite Jesus, aproxime do teu lado, reconcilie e volta hoje. Não importa quem que o Senhor é, quem que a senhora é, de que ministério que é. Volte para a santidade, como era antes, como as santas mulheres, como os santos homens do passado. Aceite Jesus e orarei por ti. E Jesus escreverá o seu nome no livro da vida. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai. Aí está a parte das particulazinhas da sua palavra. Senhor, que porventura em curtas e largas distâncias, alguém sentiu, deixou o Senhor agir, e sentiu no seu coração de reconciliar contigo. Daqui a pouquinho ela vai reconciliar com o seu próximo, que está abrigado, está incontente, para o Senhor resolver a situação. É assim que os nossos mestres nos ensinaram. Pai, perdoa este homem, esta mulher, este moço, esta moça, este velhinho, este obreiro, este pastor, que o viu lá longe ou pertinho, Senhor. Perdoa os seus pecados, salve a sua alma, escreve o seu nome no livro da vida para o grande dia da vida eterna. Senhor Jesus Cristo, dai força e graça, porque a sua graça é o que basta para o cristão viver uma vida abençoada, separada do mundo e do pecado. Meu Deus, as novidades do mundo abateu esta pessoa, mas não é esse o evangelho verdadeiro de Jesus. Porque Paulo disse: alguém vier pregar um outro evangelho, a não ser esse, da santidade, da fertilidade, do amor, seja anátema.
Deus tenha misericórdia. Deus tenha compaixão. No nome de Jesus, perdoa essas pessoas. Salve a sua alma. Escreve o seu nome no livro da vida. Se porventura tem alguém enfermo, curai. Santificai esta água que sirva de remédio para curar a enfermidade desse corpo. Oh, que lindo, meu Deus. Que lindo, meu Pai. Nós abençoe, nós guarda. Abençoa todos os ouvintes de perto e de longe. E aqueles que aceitaram, aqueles que reconciliaram, aqueles que fizeram conserto. Sim, ó Pai, sela com seu amor. Amém e amém, Jesus. Amado e querido ouvinte, tome posse da sua bênção, permaneça firme com Deus, com Jesus, e seja iluminado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Volte nós ouvir no próximo domingo.